Estamos nessa maravilhosa manhã de maio, na Praça Severiano Morel, para procedermos ao lançamento da pedra fundamental comemorativa dos 50 anos do Serviço de Promoção Humana, que foi fundado pelo Padre Luiz Melo a 6 de maio de 1962. Eu sempre me dediquei mais ao estudo da sociologia do desenvolvimento e era a área que mais me interessava, porque tinha todo o problema que se vê ainda hoje, da desigualdade social, de muita gente muito rica e gente muito pobre. E algumas famílias, a maioria, vivendo na pobreza e muitas vezes na miséria. E por outro lado, uma pequena minoria se usufruindo dos bens materiais, econômicos, culturais da região, tirando partido disso. E às vezes até se valendo dessa pobreza, fazendo política em cima dessa pobreza, isso, aquilo, outro, para se promover. E muita gente, ainda hoje, a história se repete, Marx tinha razão, a forma de farsa. Então se vivia uma farsa também. E é isso que a minha formação foi toda baseada nessa contradição da minoria muito beneficiada, privilegiada, sobretudo privilegiada, e a grande maioria marginalizada. Não era uma escola, era apenas agrupamentos, né, onde eles colocavam um professor para estar dando aula para os alunos. E quando a Promoção Humana iniciou locais específicos onde a criança tinha essa oportunidade de estar no espaço dela, com lazer, com programações mais ou menos orientadas, eu acho que foi assim que a Promoção Humana, preocupada com essa situação, ela criou esse sistema organizado de escola, né, nos núcleos. A Escola de Promoção Humana começou em 1967, exatamente nesta igrejinha de São Francisco, com uma turma de alfabetização, cerca de 20 alunos, sob os cuidados da professora Maria das Dores. Quando eu tinha saído da Alemanha, eu tinha um colega que me disse: eu gostaria de dar uma ajuda financeira quando você chegar lá no seu trabalho, você não sabe qual é exatamente. E ao chegar em Camusim, eu fiz um projeto de 9 turmas, cada uma com 30 alunos, e pedi para ele um marco da época, né? Um marco por mês, que dá 270 marcos mês. Seria uma ajuda que ele ia dar por mês, 270 marcos, e correspondia mais ou menos naquela época, cada marco era 4 cruzeiros. E foi feito um trabalho muito bonito. O SPH se estendeu nos vários bairros da cidade, nas várias sedes de associações, que era aproveitado aquelas espaços livres para ser ensinado, para ter salas de aula, né? O Centro Comunitário de São Francisco, do Serviço de Promoção Humana, funcionava como centro integrado de todos os interesses deste bairro de São Francisco, juntamente com a sua escola, que com certeza funcionou até 79 neste local. Aquele ambiente de bairro de Camusim, onde o Serviço de Promoção Humana era mais atuante, as famílias eram de baixa renda, famílias bastante carentes, a situação habitacional era realmente precária, o problema de água era sério, porque não havia abastecimento público de água. E era uma situação que muitas vezes a mãe chegava e dizia: olha, o nosso menino não vai poder vir hoje para a escola porque o pai não chegou ainda. Chegou do mar. Do mar, ele não tem almoço, então não é possível vir, né? Era uma situação realmente de muita dificuldade, e a merenda escolar era
realmente uma ocasião, um meio de subsidiar, de ajudar a alimentação dessas crianças que provinham dessas famílias que eram subempregadas ou mesmo desempregadas, que viviam da pesca e de pequenos biscates na cidade, né? A conta da situação Era precária demais. O povo que estava naquelas periferias, hoje a gente sabe que existe toda uma estrutura, mas naquele tempo ninguém tinha a menor condição, todo mundo esperava pelo peixe, né? Quando o pai chegasse do mar, que pescasse para poder, a única alimentação. A parte social era, pode-se dizer, zero. Só tinha as irmãs Capuchinha, que era lá perto da Praça da Matriz, tinha corte e costura, tinha uma porção de atividades, mas no mais eu não conhecia assim, nenhuma instituição, a não ser o SESI, quando se instalou em Camusim, que deu uma grande ajuda, tanto a parte, apesar de nós não ter muito industriário em Camusim, mas nós tínhamos a rede de viação cearense que o SESI atendia, tinha o sindicato do salineiro, tinha o sindicato dos estivadores, tinha o sindicato dos portuários, aí depois foi criado o serviço de promoção humana. A educação é realmente o carro-chefe do serviço de promoção humana. E nós temos assim um prazer muito grande de dizer que nós organizamos em 3 bairros de Camusim as suas primeiras escolas primárias, que foi inicialmente a Escola Pedro Apóstolo, que foi organizada a partir de 68, a parceria das 4 entidades que participaram desse trabalho, o SESI, o SPH, a Colônia do Centro Social Evangélico, como também a Escola de Promoção Humana, que foi organizada no ano seguinte em outro bairro, no bairro de São Francisco, em 1969, e em 1971 para 72 nós organizamos a terceira escola, Dona Marisa Calles, no Cruzeiro. Em 79 nós fizemos uma estatística e chegamos à conclusão de que nós tínhamos, ao longo deste tempo, nós tínhamos efetuado mais de 4.000 matrículas, né, envolvendo as escolas de promoção humana. Ela foi instalada em Camusim, já era assim um projeto totalmente novo, arrojado. Até porque a gente vinha de escolas de periferia, escolinhas de ponta de rua, onde a gente estudava, tendo que levar a cadeirinha todo dia para poder sentar, porque não tinha condição, não tinha cadeira, não era aquela escola arrumada, aparelhada. Para a gente era muito novo, era uma coisa totalmente diferente, né? Era um projeto totalmente assim. Para aquela época, a gente pode até dizer que é atual ainda hoje. Então, para a gente foi uma coisa muito assim, muito nova e muito moderna. A gente diz com toda a consciência do que a gente acompanha pelos nossos filhos, né? Pela formação deles. Me formei, comecei numa escola que começou em 68, na década de 60, que me deu uma formação que hoje é totalmente atual, que me preparou para esse momento de hoje. Um aspecto muito importante das professoras é que quase todas eram estudantes. Tinham 2 ou 3 que eram pessoas, senhoras casadas, que não estudavam mais, mas a grande maioria era normalista, pessoas que estavam terminando a 4ª série ginasial, estavam começando, e tinha até mesmo gente que tinha feito apenas o exame de admissão e ensinava. Em 1967, eu era aluna do 1º ano ginasial. Então, um certo dia, a nossa diretora nos levou à sala dos professores para nos apresentar ao senhor Padre Benedito, e nesse momento ela fez um pedido a ele de nos arranjar um emprego, né? Ele nos chamou em junho de 67 e foi meu primeiro passo. Eu não sabia, na época que eu comecei, eu não sabia assim mesmo a importância do trabalho da professora. Eu me sentia muito orgulhosa como professora. E para mim, pessoalmente, foi importantíssimo. Foi lá que eu comecei, que eu descobri meu dom de ser professora e de me formar. Quando cheguei a fazer a minha especialização em educação brasileira, a minha monografia, foi essa experiência de trabalho, né?
E foi quando eu fui descobrir a importância do que a gente fazia com o que eu estava vivendo hoje. E que descobri que eu tinha me desenvolvido, né, essa vocação, estes pendores lá. Os alunos desenvolver-se. Outra coisa que eu quero destacar também, além da participação incentivar, estimular logo muito cedo, né, o desenvolvimento não só intelectual do aluno, mas a sua autonomia. A coisa primordial, principal era trabalhar com a família, que tinha aquela parte social, de reuniões com a família, trazia médico, trazia, né, para dar uma palestra para aquelas mães, trazia pessoas para fazer cursos profissionalizantes para as mães, de bordado, de pintura, de costura. Um trabalho tão prazeroso que não acho que nem passar por a cabeça, né, de fazer esse questionamento, né? Mas eu acredito que aquelas pessoas que trabalhavam ali, é claro que elas tinham um interesse por gratificação no fim do mês. Isso era uma coisa sagrada e a gente fez questão de sempre honrar com a pontualidade. Mas eu acredito que, como eram estudantes, estavam crescendo, estavam no processo de aprendizagem, que ele foi também um momento para elas crescerem a sua formação intelectual e profissional. Eu acho que o maior interesse foi esse, e também o interesse da sua ajuda àqueles que eram menos favorecidos. A rádio comunitária da promoção humana colaborou imensamente com a melhora da informação aqui. A promoção humana, através da rádio comunitária, ela começou a fazer isso. Exatamente isso, é onde abria a participação. E nós sabíamos que entre as professoras existiam pessoas que rezavam na cartilha daqueles que estavam no poder em Camusim, e a gente sempre teve o maior cuidado de respeitá-las e não atingi-las nas nossas observações. É tanto que houve sempre um bom entendimento entre as facções políticas que existiam em Camusim, mesmo sabendo que aquele trabalho que a gente desenvolvia era um trabalho alternativo, que mesmo sem ser muito claro, era uma forma de uma crítica à situação vigente em Camusim, né? Em termos de saúde, em termos de educação, em termos de organização social. O SPH, o Serviço de Promoção Humana, ele abriu os caminhos para a sociedade civil organizada, né, caminhar, né, juntos para a conquista dos seus direitos. Tudo começou através do mutirão do povo, que fazia os tijolos, eles mesmos queimavam os tijolos, eles mesmos faziam a construção, como se fosse assim, um mutirão voluntário. Foi pensado na questão educação, porque era muito difícil os meninos aqui até os 10 anos de idade, 9 anos, ter uma escola. Olha, o Oásis, realmente nós estávamos vivendo uma época de deserto. Não havia educação. Se não há educação, há uma máxima em latim de alguém de mais espírito que eu me lembro o nome: omnisciência requer matemática. Todas as ciências requerem matemática. É vero, é certo. Mas eu, parodiando essa máxima, eu digo: todas as atividades requerem educação. Essa é uma comemoração de celebração, uma comemoração que não seja meramente uma reminiscência, um recordar, mas que seja um momento de celebração, de reconhecimento a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, quando a gente começa a pensar e a fazer uma reconstituição de todos esses tempos, a gente vê quantas pessoas, de maneiras mais variáveis, às vezes até sem muita consciência do alcance daquilo que estavam fazendo, mas que realmente deram uma grande contribuição para o desenvolvimento integral da pessoa humana. Então, não é propriamente um momento de, mas sobretudo de celebração da vida, celebração da vitória, celebração e esperança de dias melhores para o nosso povo, né?
Acho que essa é a grande lição que nós devemos tirar desses 50 anos de promoção humana.